A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E eu te convido a estar abrindo a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 17, a partir do versículo 15, aonde será a nossa porção bíblica de hoje. A epígrafe diz: Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. Nesta passagem bíblica nós vamos ver que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus ele habita dentro de nós. Versículo 15 diz: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Então, meus irmãos, nesses dois versículos, nós vemos que um homem de Deus, ele não consegue ver o seu irmão no escuro, nas trevas, sem poder ver a luz que é Jesus, sem conhecer a palavra de Deus, e ele ficar quieto. Aqui diz que Paulo se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Esta passagem vai nos mostrar que os atenienses, eles não adoravam um único Deus, mas que eles adoravam vários deuses. Versículo 17 diz: De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Paroleiro, meus irmãos, quer dizer tagarela. E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, aqui no versículo 19 diz que os atenienses, eles levaram Paulo até o Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Ali os atenienses pensavam que Paulo, ele só estava falando de mais uma religião, de mais um Deus, de mais uma doutrina. E os atenienses continuam aqui no versículo 20 dizendo: Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isso. E nós sabemos que aqueles atenienses chamaram Paulo, mas por curiosidade, porque no versículo 21 diz: Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Mas Paulo foi, e sem perca de tempo, Paulo, a partir do versículo 22 aqui, Paulo explicava e pregava a palavra de Deus, mostrava o Deus verdadeiro àquele povo. Versículo 22 diz: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, está no plural, santuários, eles tinham vários. Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais,
não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, meus irmãos, eles disseram bem ali, era o Deus desconhecido deles. Enquanto Deus verdadeiro, ele está sendo um Deus desconhecido para você, você adora outros deuses. Mas a partir do momento que você conhece a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, você passa a conhecer realmente quem é Deus e o poder que ele tem. E que ele não tem nada a ver com Deus que é feito por mãos de homens, por este Deus que é feito por imaginação de homens. E quando você conhece o verdadeiro Deus através da palavra de Deus, você não quer mais adorar outros deuses, você vai saber que só existe um. E no versículo 24, Paulo continua explicando e pregando a palavra de Deus para aquele povo. E diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meus irmãos, Deus, ele está em nós, ele habita em nós. Deus, ele não necessita que você ande com ele nos braços, seguindo uma procissão. Pelo contrário, Deus é quem nos carrega nos seus braços. Louvado e santo é o nome do Senhor. Deus é quem te carrega nos braços dele quando você precisa. E ainda no versículo 26 diz: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Então, de um só homem, Deus fez toda a geração dos homens. Deus não fez um homem branco para dar origem aos homens brancos. E nem fez um homem negro para que tivesse origem à geração dos negros. Mas Deus fez um só, que foi Adão, e a partir de Adão se deu origem a toda a humanidade, a toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. E com isso nós entendemos que nós somos todos irmãos, independente de cor ou raça. E no versículo de número 27, Paulo diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. É o que está escrito, meus irmãos, em Êxodo 20. A idolatria, a imagem de escultura. Se você adora a uma imagem de escultura, é uma idolatria e é pecado, que te afasta de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos ensina. Aqui no versículo 29, ele diz: sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Nós não podemos comparar o nosso Deus a ouro ou prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E Paulo ali explicando aquele povo e pregando o verdadeiro Deus, Paulo diz que eles têm uma chance
de arrependimento de pecado e de se salvarem. Porque no versículo 30, Paulo diz, e ficou escrito, Paulo disse, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, quer dizer, o tempo em que você não conhecia a palavra de Deus, né? O tempo que havia a falta de conhecimento do verdadeiro Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Meu irmão, Deus, Ele não quer saber do seu passado. Deus, Ele está te dando uma nova oportunidade de se arrepender e de buscar o verdadeiro Deus. Porquanto, versículo 31 diz, tem determinado um dia em que com justiça, este Deus verdadeiro, meus irmãos, Ele há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, que é Jesus Cristo. Então, a única salvação é Jesus Cristo. Adorar outro Deus que não seja Deus, o Deus verdadeiro, que fez o céu e a terra, é uma idolatria e é pecado. Então apenas leia e viva o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, eu te peço, Pai, pela tua misericórdia, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que esta palavra, Pai, que é tua palavra, Senhor, não é minha palavra, mas é a palavra de Deus. Ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo e ela vai estar alcançando almas para a honra e a glória do Senhor. Almas vão estar se rendendo aos teus pés, Senhor. E vão saber que não há outro Deus, que só tu é o nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor meu Deus, abra o entendimento, Pai, dos meus irmãos que ainda não te conhecem, Pai. Que eles possam estar buscando somente a Ti, adorando somente um Deus, que é único e verdadeiro, o Deus que fez o céu e a terra. E que nós não podemos adorar a um Deus que foi feito por mãos de homens, fruto da imaginação deles, porque nós vamos estar pecando contra Ti, meu Deus. Senhor meu Deus, que este áudio seja alcançado a esses irmãos e que eles possam também estar sendo transportados das trevas para a maravilhosa luz que a Tua palavra diz, Pai. A luz que é Jesus Cristo, que nós conhecemos através da Tua palavra. Te peço, Pai, abençoa cada um de nós, Pai, e nos protege todos os dias, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém.